E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula no nosso canal. Então, vamos aí para a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje teremos Ciência sétimo ano, conteúdo, nosso capítulo Diversidade da Vida Microscópica, certo? A nossa habilidade estudada é a 09. Assuntos abordados: protozoários e aprotozoários que causam doença. Esse conteúdo você encontra no capítulo 3 do seu livro didático, das páginas 60 a 62. Então, vamos lá para o conteúdo do livro. Aqui na página 60 ele começa falando aqui num texto em destaque, certo? Doenças negligenciadas. São doenças que não só prevalecem em condições de pobreza, mas também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, já que representam forte entrave ao desenvolvimento dos países. Então ele desenvolve aqui esse tema nesta informação sobre doenças negligenciadas. E aí a gente segue aqui no conteúdo. O texto menciona doenças causadas por seres muito pequenos, que só podem ser vistos com a ajuda de microscópios, certo? Microscópios. Entre as enfermidades citadas estão a doença de Chagas, a tuberculose e a dengue. A doença de Chagas é causada por um protozoário e a tuberculose por uma bactéria. Protozoários e bactérias são seres formados por uma só célula e que podem ser vistos ao microscópio de luz, este mais comum, ok? A dengue é causada por vírus. Os vírus têm estruturas que são mais simples que as dos protozoários e das bactérias. São desprovidos de células e podem ser vistos com auxílio de um microscópio eletrônico. Então, eles precisam de um microscópio mais potente para poder serem observados, certo? Que é muito mais poderoso para ampliar as imagens do que o microscópio de luz. Então, nós temos aqui o exemplo do microscópio de luz, certo? E na próxima página, o microscópio de luz ele aumenta aproximadamente 2.000 vezes o tamanho observado, certo? Enquanto que nós temos aqui o microscópio eletrônico, que podem, ao invés, né, voltando aqui, das 2.000 vezes ampliadas a imagem, eles ampliam até aproximadamente 100.000 vezes. Então, vai bastante longe aí na ampliação, certo? No nosso tópico 1, falando de protozoários, os protozoários são seres unicelulares e heterótrofos, certo? Então, vamos ver bem direitinho o que são esses dois termos, unicelulares e heterótrofos. Ou seja, unicelulares são formados por uma única célula e heterótrofos obtêm energia por meio de alimentos vindos do meio externo. Eles têm que procurar o seu alimento para poder obter energia. O contrário seria os autótrofos, aqueles que produzem o seu próprio alimento, ok? Os biólogos os incluem no grupo de seres vivos geneticamente denominados protistas. Então, os protozoários pertencem a um grupo de seres vivos chamado, né, reino protista, ok? A maioria das espécies de protozoários vive em ambientes aquáticos de água doce ou salgada. Algumas espécies habitam a terra úmida ou a lama. Então, sempre procura fonte de água ou, né, a superfície úmida. Há espécies adaptadas para a vida parasitária, provocando doenças em animais, inclusive no ser humano. Ou seja, para poder viver, eles têm que ir infectar outros organismos vivos. Um protozoário pode se reproduzir por meio do processo de fissão ou divisão binária. Então você tem aqui como é que um protozoário se reproduz, ou seja, ele cria outros seres semelhantes, na qual sua célula cresce, ok? E se divide em duas, cada qual com as mesmas características da original. Então ele
multiplica todos os seus componentes, certo? A célula vai crescendo porque está duplicando seus componentes. E aí, quando estão todos duplicados, essa célula se divide em duas que são geneticamente iguais. E assim cada uma faz novamente, fazendo aí a reprodução, chamada processo de fissão ou divisão binária. Tópico 2. Há protozoários que causam doença. Entre as principais doenças causadas por protozoários existem várias, vamos falar em 4, certo? Doença de Chagas, amebíase, giardíase e malária, certo? Então vamos conhecer também um pouco do nome científico de cada protozoário, certo? E como ele é transmitido, certo? A doença é transmitida. Então, nome científico e como a doença é transmitida. A doença de Chagas é provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é o nome científico dele. Ele é transmitido pelo inseto chamado barbeiro, que tem esse nome porque costuma picar o rosto das pessoas. Daí é o apelido, né, barbeiro. O protozoário que está presente nas fezes do inseto infectado, né, por ele, passa para o ser humano quando as fezes entram em contato com o local da picada do inseto. O protozoário também pode ser adquirido quando uma pessoa consome alimentos que foram contaminados com barbeiros infectados pelo Trypanosoma cruzi. Uma vez dentro do organismo, o protozoário se instala no músculo do coração, causando sérios problemas nesse órgão. Então, quando o inseto barbeiro pica o rosto, ele vai se alimentar do sangue. E na alimentação ele bota as fezes dele, certo? Então, quando a pessoa vai coçar, empurra essas fezes para o ferimento deixado pelo barbeiro, né? Empurra essas fezes contaminadas para dentro da ferida e assim fica contaminada, cai na corrente sanguínea e esse deposita principalmente no coração, ok? Vamos à próxima página. A entamoeba histolítica é um tipo de protozoário que pode estar presente na água ou em frutas e verduras. Uma vez ingerido, age como parasita no intestino humano, provocando lesões em sua parede. A doença causada por esse protozoário é a amebíase, que se caracteriza por diarreias com sangue, porque ele vai rompendo ali as paredes do intestino. Outro protozoário que pode ser adquirido por meio de água, frutas ou verduras contaminadas é a Giardia lamblia, certo? Causadora da enfermidade denominada giardíase. O doente apresenta diarreias acompanhadas de dores no abdômen, certo? A malária é outro exemplo de doença causada por protozoário. O seu agente causador é o Plasmodium vivax, geralmente chamado apenas de Plasmodium, certo? Que é transmitido pela picada de um pernilongo conhecido como mosquito prego. Olha aqui ele, né? Esse danadão aqui. E aqui você tem aqui a giardia, certo? Contaminando aí as células. O protozoário permanece no sangue humano, no qual libera substâncias tóxicas que provocam febre e mal-estar a intervalos regulares. Então aqui você tem aqui a infecção através do mosquito prego, ok? Então aqui fala um pouco mais aqui de informação para você sobre malária e locais pantanosos. Esse foi o nosso conteúdo, ok? Então vamos aqui para a nossa atividade. Na nossa atividade temos aqui a primeira. Descreva o que são os chamados protozoários, que são os seres chamados protozoários. 2. Como é genericamente, de forma genérica, denominado o grupo de seres vivos no qual os biólogos incluem os protozoários. Falando o nome desse grupo. É até classificado como um reino, certo? 3. Descreva alguns ambientes nos quais os protozoários vivem. Então, falamos em alguns ambientes em que eles podem viver, certo? Podem ser encontrados. Em que lugar, ambientes seriam esses? 4. Explique como um protozoário pode se reproduzir. Vimos aqui a forma que ele se multiplica, ok? E na quinta,
escreva o nome científico do protozoário causador, certo? Então quer dizer que são duas informações para cada item. O nome científico do protozoário causador e como é transmitido cada uma das doenças citadas abaixo. Então, para cada doença, você vai ter que dizer o nome do protozoário, nome científico do protozoário causador e como essa doença é transmitida. Você vai fazer isso com a doença de Chagas, a amebíase, a giardia e a malária. Certo? Ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo. Em mais uma videoaula do nosso canal, certo? Então, se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu joinha, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para você ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives, ok? Temos também um outro canal de acompanhamento, que é o site Educacional Web, onde você pode ficar informado sobre atividades entregues, notas e tudo mais, ok? Então, esta foi mais uma videoaula do nosso canal. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.